Estamos num fecheiro do DraftCAD e neste fecheiro desenhamos uma série de entidades. Temos aqui um arco, temos um polígono regular de 7 lados, temos também uma polilinha e temos uma linha. Aquilo que nós vamos ver é ser como utilizar um comando chamado divide. E o que é que esse comando divide faz? Ele não divide nada, portanto ele apenas cria pontos de referência de acordo com a divisão de um determinado segmento. Seja ele um arco, seja ele uma polilinha ou seja ele uma linha. Para isso, utilizamos uma ferramenta que está aqui no Ribbons, na toolbar Home, e temos que ir aqui onde diz Point e clicar aqui onde diz Divide. Portanto, é uma reta com duas cruzinhas e um N por baixo. Este comando, então, o que faz, basicamente, é criar pontos. Cria pontos ao longo de um arco, de uma polilinha, de uma linha ou de uma circunferência. E então como é que ele funciona? Portanto, eu seleciono o comando Divide e ele pede-me inicialmente para selecionar o objeto que eu quero dividir. Eu vou começar por este arco que aqui está e agora pede-me pura e simplesmente o número de segmentos no qual eu quero dividir este arco. Vamos pôr 5, ou seja, ele vai-me dividir este arco em 5 partes iguais. Quando eu vou verificar, portanto, eu seleciono o Enter, o comando atuou, mas eu não consigo ver absolutamente nada. Portanto, reparem que não houve aqui alteração nenhuma no arco. Isto porquê? Porque na realidade ele criou uma série de pontos. Eu vou agora fazer aqui uma janela da esquerda para a direita, não apanhando o arco na totalidade, e eu verifico que eu tenho aqui uma série de pontos, portanto, me aparecem aqui identificados com estes grips, que de facto dividiram, entre aspas, o meu arco em 5 partes iguais. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Simplesmente eu não consigo ver muito bem estes pontos. Portanto, eu vou ter que configurar estes pontos para poderem ser vistos. Para isso, eu vou ter que ir buscar um comando que na linha de comandos se escreve ddptype, ou então, se quisermos ir pelo ícone na barra Ribbons, portanto no Home, vamos aqui a Utilities, e o nosso comando que nos interessa, aparece aqui, é este aqui. Portanto, ao selecionarmos este comando, ele abre-nos uma caixa de diálogo que nos vai permitir especificar como é que queremos apresentar os nossos pontos. Portanto, eu vou optar por esta cruzinha aqui que está, não vou debruçar sobre as restantes características, porque já fiz isso no outro tutorial, vou só agora clicar em OK e cá está. Portanto, agora sim eu já consigo identificar muito perfeitamente os meus pontos. Portanto, ele dividiu-me então, entre aspas, porque na realidade eu continuo a ter um arco, simplesmente tenho estrategicamente colocados nestes pontos uma série de pontos que dividem então este arco em 5 partes iguais. Vamos ver então se fizéssemos a mesma coisa nesta polinha fechada, que é uma polinha regular. Portanto, eu vou aqui novamente ao comando divide, ou então escrevo na linha de comandos div, se quiserem, é o atalho mais próximo, ou divide, faço Enter. Ele mais uma vez me pergunta, seleciono o objeto a dividir, eu vou selecionar este, e em quantos pontos é que eu quero dividir? Vamos dividi-lo, por exemplo, em 9 partes iguais. Faço Enter e cá está, ele então cria-me 9 pontos aqui em volta, portanto, ao longo desta polilinha fechada, portanto, este polígono regular. Vamos fazer a mesma coisa a esta linha, vamos fazer novamente Divide, vou selecionar a linha e divido em 9 partes iguais. Portanto, ele então cria-me os pontos todos ao longo desta linha. Desta polilinha posso ter a mesma coisa, posso fazer Divide, seleciono a polilinha e vou, por exemplo, dividi-la em 12 partes iguais. O que acontece é que ele vai-me criar vários pontos ao longo desta polilinha, neste caso 11, sendo que o comprimento deste segmento será o comprimento deste subsegmento com este, portanto será exatamente igual, ou seja, esta polilinha vai ser dividida na sua totalidade em 12 partes iguais. Qual é o interesse então de termos estes pontos e vermos que nós na realidade não os conseguimos utilizar? Se nós formos aqui ao Object Snap,
nós clicamos no botão direito do rato e selecionamos a opção Settings. Ao selecionarmos Settings, nós podemos definir toda uma série de pontos notáveis, o Endpoint, o Midpoint, o Center, e depois temos um ponto que é o Node. O Node permite-nos selecionar pontos como sendo, portanto, o ponto de partida, por exemplo, para uma linha. Eu faço agora OK, portanto eu ativei o ponto notável Node, e se eu agora for aqui ao comando Line e começar uma linha, por exemplo, deste ponto, ele utiliza-me o ponto e a ponto notável aparece assim com uma rodinha e um X sobre ele. E eu seleciono este e deste modo defini um ponto daqui a ali. Por outro lado, eu posso usar um comando, por exemplo, que é o comando break, para quebrar aquele arco entre dois pontos. Portanto, ou escrevo break, faço break, seleciono o arco e agora posso especificar o primeiro ponto do breaking point. Ele assumiu aquele como sendo o primeiro ponto, mas eu não quero aquele. Portanto, clico no botão direito do rato e seleciono first point e posso fazer uma quebra, por exemplo, daqui até aqui. Portanto, e este bocado do arco desaparece-me e fica-me só os restantes, portanto, a continuação daquele arco. Portanto, deste modo eu consigo dividir qualquer entidade linear no DraftCAD em X partes iguais, portanto, de acordo com o critério definido por mim próprio.